Olá, meus amigos. Eu queria falar para vocês sobre uma interpretação que existe no Brasil entre os intelectuais, inclusive no programa recente da Globo News, o programa do William Vac, que é um dos melhores programas que eu assisto sempre esse programa, e que a diferença entre o Lula e a Dilma é muito melhor. O Lula seria muito melhor do que ela, porque ele teve o bom senso de não alterar as medidas que estavam funcionando na economia brasileira quando ele começou. Eu sou totalmente contra essa interpretação a respeito do Lula. Na realidade, se vocês perceberem muito bem, o Lula não tem formação educacional nenhuma, não tinha experiência nenhuma. Foi o primeiro emprego que ele teve foi ser presidente do Brasil. Me dá a nítida impressão, eu tenho certeza, quase, que o Lula, ao acordar após a posse dele, ele ficou meio pasmo, sem saber o que fazer. O que eu vou fazer? Tá certo? Porque era natural. O cara não tinha experiência sobre nada. Então ele não é nenhum mágico, não é um super gênio, nada disso. Como está provado aí, que é exatamente o oposto. Bom, então, veja só. Ele tinha um Palocci, ele tinha um Meirelles, pessoas desse nível. Até o próprio José Dirceu tinha um certo bom senso em determinadas situações. E com isso, ele ficou sem ação, ele não tinha ação. Ele foi conduzido por essas pessoas. Tanto é que no início se perguntava muito quem é que mandava no governo, se era o Lula ou se era o Dirceu. Tá certo? Então, a incapacidade do Lula de fazer alguma coisa era evidente. Ele estava completamente atado pela ignorância, pela falta de experiência, pela falta de capacidade profissional, intelectual, etc. Então, ele deu uma tremenda sorte. Primeiro, que o cenário da economia mundial estava céu de brigadeiro. Nunca se cresceu tanto na economia mundial quanto no período de 2000 a 2008, praticamente o período do Lula, que ele foi de 2003 a 2010. Muito bem, além disso, o governo Fernando Henrique tinha feito reformas espetaculares, reformas como dos bancos, o Pronai, reforma na lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal foi uma grande reforma no país. E assim por diante. Fernando Henrique fez grandes reformas e estava conduzindo o país já estava preparado para deslanchar, para o take-off. E o Lula assume exatamente aí. Agora, quando o Lula começa, os efeitos que vêm das medidas tomadas pelo governo Fernando Henrique, inclusive com aquela liquidação da inflação, tá certo? A privatização de várias empresas, como as telefônicas, etc., que começam a frutificar, a trazer excelentes resultados. A economia começa a crescer. O senhor Lula começou a se achar o responsável pelo aquele crescimento. Principalmente ele, que é ignorante, comparava ele com o que o Fernando fez. Ele nunca levou em consideração que o Fernando Henrique atravessou um período de 4 crises mundiais. Então não se pode comparar o período Lula com o período Fernando Henrique diretamente. Isso não é uma comparação ideal. A ideal é comparar o Fernando Henrique com a economia mundial, o Lula com a economia mundial. O Fernando Henrique cresceu 3,7% em média ao ano no período dele. Mas em relação à economia mundial, ele teve uma participação de 3,1% em relação à economia mundial. O senhor Lula cresceu em média 4% ao ano. Mas em relação à economia mundial, cresceu apenas 2,9%. Portanto, economicamente, Fernando Henrique foi melhor do que Lula, o governo Fernando Henrique. Tá certo? Então, eu não vejo por que achar que o Lula teve o bom senso e a capacidade de não alterar as coisas boas que estavam acontecendo, as coisas que vieram do governo Lula e ele seguiu em frente. Não é verdade.
Ele não alterou porque ele estava totalmente inativo em função da incompetência, em função da falta de prática, etc. Ele estava tímido em relação à tomada de decisões. Quando ele vai se aclimatando, ele começa a tomar decisões. E ele começa a tomar decisões e nós vamos ver que é aí que começa a deteriorização da economia brasileira e que levou ao ponto que nós estamos hoje. Tá certo? Por quê? E outra coisa, que as pessoas não falam isso. O Lula sempre gastou mais. Sempre gastou mais. No início, ninguém notava, achava que ele estava sendo controlando as despesas. Não estava, nunca controlou as despesas do Lula, o governo Lula. O que acontecia é que a receita era muito grande. A receita estava sendo espetacular. A China comprava tudo que vinha do Brasil, o Brasil conseguiu fazer reservas extraordinárias. Inclusive, tiraram 36 milhões de pobres da pobreza e colocaram na classe média. Mas isso, se você analisar, é uma balela. Basta fazer uma simples comparação para ver que isso, ao contrário, isso mostra a incapacidade do governo Lula ao fazer isso. Porque ao analisar Argentina, Venezuela, Uruguai, Chile, Colômbia e Peru, todos esses países, no mesmo período de Lula, 2003 a 2010, eles tiraram da população pobre percentualmente mais gente e colocaram na classe média do que o Brasil. E com um detalhe, eu acho que continuam com essas pessoas lá na classe média. Só que o Brasil, com exceções, claro, da Venezuela, da Argentina e tal, mas Chile, Colômbia, Peru, Uruguai, continua com essa evolução. Só que Brasil, Venezuela e Argentina destruíram as economias. Então levaram de volta para a pobreza aquele pessoal que tinha levado para a classe média. E o Brasil levou e está levando muito mais do que os 36 milhões de volta para a classe pobre. Então isto não é vantagem. A única coisa que o PT tem, que chama projeto de governo, e que arrota como se fosse uma vantagem, como se fosse um acerto, não, pelo contrário. Quando a gente analisa percentualmente, quando a gente analisa relativamente, nunca o país foi tão massacrado quanto foi pelo governo Lula. Cresceu 4% em média o governo Lula. No mesmo período, os países emergentes cresceram 6,5%. Significa o seguinte, que o Brasil trouxe a média para baixo. Ou seja, significa também que o Brasil foi um dos países que apresentaram menor crescimento no período Lula, menor crescimento econômico no período Lula, porque os BRICS, como se sabe, cresceu a mais de 10%, os emergentes 6,5%, a América Latina cresceu 4,9%, o Brasil cresceu 4% em média nos 8 anos do Lula. Tá certo, meu senhor? Então não tem nenhum acerto, nenhuma ação que possa ser considerada positiva do governo Lula. Foi um desastre. Inclusive, quem sofreu mais na mão do governo Lula foram os pobres. E quem ganhou mais com o governo Lula foram os banqueiros. Veja, os banqueiros são as únicas empresas que apresentam rentabilidade altíssima nesse país. Agora veja o pobre. O pobre agora está sem emprego. O pobre, que teve aumentos salariais fantásticos, esse aumento salarial ajudou a desempregar. Porque quando começa a cair a economia, a pessoa começa a desempregar as pessoas que estão com salário muito alto. Além disso, a inflação corroendo ali o salário dos pobres. A inflação é boa para os ricos e ruim para os pobres. Então a inflação de 2 dígitos, 10, 11%. Além disso, destruíram o quê? Destruíram a educação, destruíram a saúde. Então o pobre que teve um aumento salarial perdeu em relação ao atendimento de saúde, perdeu em relação ao atendimento de educação. Então o resultado disso é altamente negativo para a pobreza do Brasil. Muito
Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.